Eu venho a essa tribuna movido por um dever de consciência. E por um momento, um movimento e um sentimento de fé. Eu já disse uma vez nessa mesma tribuna que o meu caminho foi pavimentado pelo sentimento de fé e da atuação política. Que sem fé e sem a política, eu vegetaria numa vida sem sentido. Uma vida sem sonhos, sem utopias. Aliás, a política é, ou deveria ser, a fé em ação. Seguidores em todo o planeta. Um fato que só aconteceu há 6 séculos atrás. O Papa, sucessor de Pedro, deixou todos os católicos e o mundo literalmente petrificados. Lembro-me de uma das primeiras perguntas de um catecismo dos meus tempos de guri. O Papa é infalível nas questões religiosas? A resposta era pronta, era incisível. Sim, o Papa é infalível. Quer dizer, os meninos da minha geração, e lá se vai tempo, foram catequizados com a lição de que o Papa não erra nas questões da Igreja. Mas a imprensa, em tom de informação e em tom de especulação, tem difundido razões para a renúncia que não são ou não deveriam ser identificadas como tal, que até mesmo podem ser definidas como questões da Igreja, mas longe de terem cunho religioso no seu sentido mais profundo. Longe de mim acreditar a infalibilidade do Papa nas questões eminentemente religiosas. Ainda que as condições físicas dos papas do nosso tempo não tenham sido empecilho para a continuidade dos respectivos pontificados. Por exemplo, o mundo assistiu com as fortes dores de compaixão à dolorosa agonia do Papa João Paulo II, que com a saúde por um fio e embalado pelas orações de uma imensa rede religiosa, permaneceu no seu posto, até que seu último suspiro, desde muito tempo ofegante, tenha sido o último. É evidente que para nós, que professamos a fé cristã e que temos um mínimo de capacidade de discernimento, não é difícil perceber que o céu do Vaticano não tem sido, principalmente nos últimos tempos, um céu de brigadeiro. Que a nave católica tem sofrido, e muito, com a turbulência causada pelas nuvens escuras que têm rondado a Praça de São Pedro. É preciso perceber o que dizem as entrelinhas das últimas afirmações do Santo Padre. Dessa manhã, eu acordei de madrugada para ouvir a transmissão direta da sua última audiência pública na Praça de São Pedro. Dessa manhã, repito, na sua última audiência pública, disse o Papa
que viveu nesses 8 anos momento de alegria e luzes, mas também momentos difíceis. E foi emblemático na escolha da passagem bíblica para moldar os seus momentos do pontificado. Abre aspas. O Senhor nos deu muitos dias de luz, de sol e de ligeira brisa. Dias nos quais a pesca foi abundante. Mas também, continua ele, momentos nos quais as águas estiveram muito agitadas. E o vento contrário, como em toda a história da igreja, e o Senhor parecia dormir. Fecha aspas. É evidente que o Papa Bento XVI nunca demonstrou ser um homem de pouca fé, como nas palavras do Evangelho, quando fala em águas muito agitadas e o vento contrário. Ou quando acrescenta: eu sempre soube que a barca da igreja não é minha, não é nossa, mas é sua, referindo-se a Deus, e se o Senhor não a deixa afundar. É Ele quem a conduz certamente através dos homens que elegeu, principalmente dos homens que elegerão o novo Papa, digo eu. O número de católicos não diminuiu em termos globais, mas as igrejas estão a olhos vistos cada vez menos frequentadas. Aumentou o número dos chamados não praticantes, fiéis aos ritos sacramentais, mas longe das práticas eminentemente religiosas. Não me cabe, repito, o desejo de me arvorar em controlador do voo da nave católica, de orientar onde ela deve aterrissar, ou para onde ela deve seguir. O meu desejo é que as tais nuvens escuras se dissipem o mais rápido possível e que todos nós, humanos e passageiros, possamos continuar nessa viagem movida pela fé. Também repito, sem fé, vegetaríamos todos nós igualmente sem sonhos e sem utopias. Não há vida sem sonhos. Melhor não viver sem utopias. Sem fé não é viver. Já disse alguém que a base da fé é a capacidade humana, independente de qualquer religião, de estar-se diante do mistério do mundo e da vida. Eu não consigo imaginar, portanto, um mundo sem fé. Mas eu não posso negar que as notícias vindas do Vaticano têm abalado muito, e muito mesmo, repito, também essa capacidade humana de extasiar-se diante do mistério do mundo e da vida. É preciso imediatamente que seja restaurada a fé na sua plenitude, independente de qual seja a religião. Outro alguém também já disse que Deus não tem religião, mas é evidente que a religião de Deus jamais seria aquela que não tem como opção preferencial ou única o ser humano na sua essência. Um mundo sem fé seria o mundo dos senhores da guerra. Daí a minha grande preocupação com os verdadeiros motivos que levaram lá no seu mais íntimo,
lá no seu íntimo, o Papa Bento XVI a renúncia. Daí a minha grande esperança de que a escolha do próximo Papa seja orientada pela luz divina e não pela escuridão dos homens. Não importa a verdadeira razão, mas a atitude do Papa tem o condão de propiciar um profundo debate sobre a religião nos nossos tempos. O Concílio Vaticano II tem que ser, de fato, a grande referência para a Igreja, que virá após a escolha do novo Papa. É por isso que eu acho que o terceiro milênio, em tudo aquilo que nos gerou, em termos de expectativa, pode estar começando somente agora, mais de uma década depois da cronologia oficial. É esses novos tempos, são esses novos tempos que dependerão muito mais do que de uma fumacinha branca nos chaminés da Capela Sistina. Dependerá, aí sim, de que a tal fumacinha tome o lugar nos céus do Vaticano, nos céus do mundo das nuvens escuras que hoje atrapalham o voo da fé. Em assuntos de luta pelo poder, somos cardeais. Sabemos o que significa para o povo o poder unicamente pelo poder, ou o poder pelos interesses individuais longe da mesa da comunhão. O Papa é escolhido em eleição indireta, secreta em conclave. Não são os eleitores diretos, e aí uma desigualdade bastante visível na relação entre o número dos fiéis e os cardeais votantes que o representam. A América Latina tem 30 cardeais, cada um deles representa 14 Na África são 19 cardeais, 9,5 milhões de fiéis para cada um deles. Na Ásia também 19, 6,5 milhões de católicos para cada um. O que chama atenção é que são 116 os cardeais europeus. Cada um deles representa tão somente 2,3 milhões de eleitores católicos. Ou seja, América Latina são 30 cardeais, cada um deles representante de 14,4 milhões de católicos. Na Europa são 116, cada um deles representando 2,3 milhões de fiéis para cada cardeal. Isso significa que na relação número de católicos e de cardeais, o resultado para os latino-americanos é 7 vezes o dos europeus. Se considerarmos tão somente os votantes no próximo conclave, restritos à idade de 78 anos, vemos que na Europa são 4,4 milhões de católicos para cada cardeal. E na América Latina, em cada cardeal, para 25,4 milhões de fiéis. Quer dizer, o voto de um cardeal latino-americano é quase 7 vezes mais representativo que o seu semelhante europeu. Ainda assim, essas relações não tiveram qualquer relevância nos últimos conclaves. O que vale, obviamente, é o número de votantes na eleição indireta. Não é à toa que os papas têm sido reiteradamente europeus. Ainda bem que não são os cardeais da política os eleitores do Papa, mas os pontífice. Cabe a eles a sabedoria de bem entender as angústias, os anseios, a fé dos fiéis, no momento de escolher um novo líder maior da Igreja Católica.
A Torre de Babel não pode ser a melhor orientação na escolha do novo Papa. Ao contrário, a melhor imagem tem que ser necessariamente a do Espírito Santo, para que todos os cardeais votantes possam se despir das coisas terrenas e materiais e das eventuais atrações do poder, e seguir unicamente pela luz divina que estará certamente sobre as cabeças no momento do voto. Cabe-nos ou resta-nos apenas rezar. Mas para rezar é preciso ter fé, e fé inabalável. É por isso que nesse momento em que a fé é colocada em dúvida, ela cede lugar à esperança, ainda que temporária, até que ela seja realizada. A esperança se move pela fé imorredora. A renúncia do Papa e a escolha de seu substituto não é um assunto que tenha a ver somente com o mundo católico, nem apenas com quem professa alguma religião, independentemente de qual seja ela. Eu até chego a imaginar que a religião muitas vezes afasta muitos homens da boa vontade da fé. Nos momentos de outras devoções ao consumismo, ao lucro, à competição desenfreada para tomar propriedade individual, o que é na sua essência o coletivo. É nesse momento, inclusive, que a política tem se afastado da fé. A política tem se movido ultimamente pelas outras devoções. É imperioso que a religião não tome esse mesmo caminho. A renúncia e a escolha do novo Papa tem a ver com a humanidade, agora e nos tempos que virão. Eu ainda tenho fé por tão inusitada a decisão do Papa Bento XVI tenha sido um marco na construção de uma nova era. Na política eu tenho dito que nada mudará a partir das decisões tomadas de dentro para fora. É preciso que o povo tome o seu lugar na construção da nossa história. O mundo institucional não quer mudança, porque os seus senhores se apoderaram dessa mesma história. Fazem-na, contam-na segundo os seus interesses. O povo deve ir para a rua se quer mudá-las. Na religião, confesso, ainda dependemos de muito das mudanças que veio de dentro. E que essas mudanças somente virão se as lideranças religiosas souberem entender o que por elas passa, o que passa pelas consciências e principalmente pelo coração de quem está aqui fora. Daqueles que ainda se apinham nas praças de São Pedro, de todo o planeta, para ouvir a voz do Papa do Pastor. É preciso que os conclaves abram janelas para ouvir a voz do povo. Eu também já disse que fé e política não se resumem a catedrais e gabinetes, nem a pretensos eleitos por Deus e a pretensiosos ainda que eleitos pelo povo, que não se deve orar de frente para aposentos longe do povo e de costas para Deus. Eu não consigo imaginar um mundo em que a religião se afaste da fé, principalmente nesse momento, nosso mundo em que a política e a fé já estão em muito distantes. Daí o mérito dos tempos que se nos avizinham. O Papa é mais importante pelo que ele representa do que propriamente pelo que ele é. Ou de quem ele seja. O Papa é ainda para mim o melhor contraponto aos senhores da guerra. Ou tem que ser. Eu tenho lutado dentro das minhas humildes limitações físicas para que fé e política se aproximem. Eu tenho rezado dentro das minhas limitações espirituais para que fé e religião se juntem. A minha esperança é de que a fé seja a luz que ilumine tanto a religião como a política. Já termino, senhor presidente. Eu também tenho, portanto, a esperança de que esse momento seja de profunda reflexão na política e na religião. Que possamos aproveitar esse nosso tempo em junta política, religião, fé e esperança, para mudarmos os paradigmas que têm orientado as nossas atitudes.
Quem sabe tenhamos que abrir mão também de muitas das nossas posturas, muitas vezes arrogantes, muitas vezes desprovidas de compaixão, de solidariedade e do verdadeiro sentido da humanidade. Quem sabe esse o melhor momento para renunciarmos também ao nosso pontificado do consumismo. Vivemos um momento crucial de perda das nossas melhores referências. Para o debate de mudanças profundas propiciado pela renúncia do Papa Bento. O ano de 2013, no qual temos a dádiva de viver, entrará para a história da humanidade por incluir um fato que não ocorria há 6 séculos. Para aqueles que ainda acreditam na infalibilidade do Papa e que Bento XVI renunciou por motivos estritamente religiosos, não terá sido um ato por acaso. Para aqueles que incluem outros motivos, pouco ou nada ligados a uma religião realmente voltada para Deus, também não deve ter sido por acaso. E assim espero que não terá sido em vão. Que assim seja, que encontremos a verdade no futuro. É o que eu tinha a dizer, obrigando a Vossa Excelência. Obrigado pela tolerância.